Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde nessa semana teremos a nossa revisão sobre o conteúdo que estudamos no nosso mês. Que conteúdo foi esse? Canadá. Você que é do online e que não está enviando as atividades, tenha atenção, porque as atividades, elas valem nota, elas valem pontuação e você pode ficar prejudicado por conta disso. E você que é do presencial, lembre-se que nessa nossa aula online, você não entrega suas atividades no Class, você entrega na sala. Então, mais uma vez, alunos do online entregam atividade no Class. Os alunos do presencial entregam atividade na sala de aula. E aí, como é semana de revisão, o que é que vocês vão fazer neste momento? Pegar o seu caderno e fazer anotações propostas sobre o que vimos no decorrer dessas nossas aulas. Mas fique bem claro para vocês, é uma revisão, a gente vai rever algumas coisas. Você que não assistiu nenhuma das aulas deste nosso mês, vai precisar assistir para responder o seu TD. E aí, pegaram o caderno? Sim? Então, vamos começar. Então, quando a gente fala de Canadá, existem alguns pontos que são geograficamente importantes. Que pontos são esses? O país do Canadá está localizado no continente americano. Lembrando que a América ela é dividida em 3 porções, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, o Canadá, nessa divisão de porções, está na América do Norte. O Canadá também se encaixa num critério socioeconômico de país desenvolvido. Então, país desenvolvido, localizado no continente americano, na porção do norte, ou seja, na América do Norte, é um dos países que tem atualmente isso com relação ao continente americano, tem atualmente uma economia bem avançada. Então, tem esses pontos que vocês têm que ter de informação no seu caderno. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o Canadá, ele é desenvolvido. Segundo ponto, ele está localizado no continente americano, América. Em qual porção da América? Do Norte, na parte norte. O Canadá também faz fronteira com outros países. Não é só questão de oceano. E que países são esses? O Canadá faz fronteira com a Alasca, com a Groenlândia, com os Estados Unidos. Então, olha só, Canadá. Vou pegar aqui o Canadá e vou indicar onde fica cada ponto. Para cá, nós temos o Alasca. Para esse lado, nós temos a Groenlândia. Aqui abaixo, vou colocar só a sigla. Nós temos os Estados Unidos. Do lado oeste, nós temos o Oceano Pacífico. Do lado leste, vou colocar aqui desse lado, nós temos o Oceano Atlântico. Na parte norte, nós temos o Oceano Ártico. Então, olha aí o limite regional do território, ou seja, do país da Alasca. Na parte norte, Oceano Ártico. Na parte sul, Estados Unidos. Na parte leste, Oceano Atlântico. Na parte oeste, Oceano Pacífico. No noroeste, Alasca. E no nordeste, a Groenlândia. São os territórios vizinhos do país do Canadá. Então, temos aqui. O Canadá é um país norte-americano que se estende desde os Estados Unidos, no sul, até o Círculo Polar Ártico, no norte. Professora, por que você diz que é um país norte-americano? Porque está localizado na América do Norte. Entre suas grandes cidades, nós temos Toronto, Vancouver, nós temos Montreal e Quebec. Canadá tem 2 línguas oficiais, o francês e o inglês. Qual a capital do Canadá?
Ottawa. Professora, por que o Canadá fala francês e inglês? Tem duas línguas oficiais. Já vimos isso em aulas anteriores, porque o Canadá é um território politicamente e historicamente que teve dois países que dominaram essas terras. E aí, por questões políticas, não se dividiu o território e não impôs para a sociedade escolher uma língua só oficial. Então, o território do Canadá hoje ele é com dois sistemas políticos. Imperialista, porque ele tem uma rainha, a rainha na Inglaterra, e ele é parlamentarista, ele tem um governo que controla o território. As vastas regiões da natureza selvagem do Canadá, encontramos o Parque Nacional de Banff, que é repleto de montanhas rochosas, onde abriga também cataratas do Niágara, o famoso conjunto de cachoeiras do mundo. Então, professora, quer dizer que as cataratas do Niágara ficam no Canadá? Sim. Vala, eu não sabia. Pois agora está sabendo. E se assistiu aulas anteriores, já deveria estar sabendo também. O que é que vocês vão fazer neste momento? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão anotar as informações que estão na sua tela. De que forma? Primeiro ponto, desenvolvimento, continente americano, porção América do Norte. E as divisões, fronteiras, limites. Na parte norte, Oceano Atlântico. Na parte sul, na parte norte, Oceano Ártico, na parte sul, Estados Unidos, na parte leste, Oceano Atlântico, na parte oeste, Oceano Pacífico, noroeste, Alasca e nordeste, Groenlândia, certo? Do lado aqui no texto, vocês vão copiar todas essas informações no seu caderno. Vou colocar pausa e vocês copiem. Após vocês terem copiado o slide anterior com as informações importantes para a resolução do seu TD, vamos lá. A mineração, ela é muito importante, pois o Canadá é o terceiro maior explorador de minérios do mundo e exporta todo o minério que produz, que ele explora. Então, tudo que ele explora, tudo que ele retira do seu território, ele exporta, ou seja, ele vende para outros países. Dentre os minérios que o Canadá produz, nós temos os principais: carvão, ferro, zinco, cobre, chumbo, amianto, níquel, urânio, ouro e bauxita. O Canadá é uma potência pesqueira, podendo destacar na pesca de salmão, trutas, arenques e bacalhau. Professora, essas palavras que estão sublinhadas, porque são os que mais se destacam. Então, quando a gente vê os minérios chumbo, níquel e urânio, significa que é o carro-chefe, é o que eles mais exportam. Quando a gente vê aqui na pesqueira bacalhau, porque é o que eles mais exportam. Este grande país, que país é esse? O Canadá, é considerado uma potência industrial, alimentada pelos grandes recursos que o país produz. Sua potência industrial é grande e depende muito das exportações, ou seja, parcerias com outros países, visto que a sua população ela é o quê? Pequena. E aí não dá conta de consumir tudo que se produz. Por isso que o Canadá é um país em crescente economia, porque tudo que eles produzem, tudo que eles retiram de extrativismo, e aí tem o mineral, tem o vegetal e tem o animal, eles exportam, enriquecendo mais ainda o seu território. Mas a sua população é pequena. E aí vimos em aulas anteriores que para aumentar o número da população, que para desenvolver melhor a sua economia interna, o Canadá abriu suas fronteiras para os imigrantes. Nós temos ainda a questão aqui da industrialização. Possui indústrias de todos os setores econômicos, desde a agroalimentar a novas tecnologias. Então, passa por todo o campo industrial. O Canadá ele tem todos os setores das indústrias. As indústrias canadenses se concentram em 2 pontos, ou seja, 2 locais do Canadá onde a gente tem o maior número de fábricas. Em São Lourenço, nos Grandes Lagos, e nos arredores de Vancouver.
Principal ponto turístico do Canadá que vimos no slide anterior, as cataratas do Niágara. Essas cataratas estão entre os mais visitados dos pontos turísticos do Canadá. É o mais visitado do Canadá, é o mais importante. Muitos acreditam que essas cataratas ficam nos Estados Unidos, mas essa informação ela é falsa. Cuidado! As cataratas não ficam nos Estados Unidos, ela fica no Canadá. Mas por que muitos pensam, professora, que fica nos Estados Unidos? Porque ela está na fronteira entre esses dois países. Mas não é porque ela está na fronteira que ela vai pertencer aos Estados Unidos. Ela é um território pertencente ao Canadá. Então, temos aqui, ó. Muitos acreditam que essas cataratas ficam nos Estados Unidos, mas a verdade é que elas marcam a divisão da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, mas é considerado um território que? Canadense. O que é que vocês vão fazer neste momento? Vou limpar aqui a tela para vocês. Vão colocar pausa e copiar todas essas informações no seu caderno. E após vocês terem feito anotações, nós temos aqui duas questões de fixação, ou seja, para colocar em prática o que a gente viu no decorrer das nossas aulas neste nosso mês, não só de hoje revisão, mas em aulas anteriores. Então, nós temos aqui, é incorreto, quando a gente fala incorreto, deixa eu limpar porque eu cobri a palavra, quando a gente fala incorreto, significa que é o item falso. Afirmar sobre a economia do Canadá. Então, quer saber sobre a economia canadense. Mas se ele quer o item, olha só, o item falso. Fiquem atentos a essa questão. Item A. A extração de madeira, especialmente voltada para a produção de papel e celulose, certo? É importante indústria canadense. Ok, item A está verdadeiro. O carro-chefe do extrativismo vegetal do Canadá é a extração de madeira e a industrialização é a produção de papel e celulose, onde vimos que 75% dessa produção ela é comprada pelos Estados Unidos. Item B. Nos platôs interiores das cadeias montanhosas da Colômbia Britânica, desenvolve-se uma pecuária extensiva para a produção de carne. Verdadeiro também. Vimos em aulas anteriores que o Canadá se destaca na maior produção de rebanho bovino. Então, produção de carne, rebanho bovino. Verdadeiro. Item C. A região das províncias marítimas caracteriza-se por atividades policulturas e pela pesca. Vimos em aulas anteriores e hoje mesmo a questão pesqueira que o Canadá se destaca. Então, o item C está verdadeiro. Item D. A maior concentração demográfica situada na região do país é responsável pelo desenvolvimento agropecuário regional. Quando ele fala regional, é mercado interno. É regional ou é mundial? E aí, o item D fica falso, porque não é regional, é o que? Mundial. Lembre-se que toda a economia do Canadá é voltada para a exportação. Então, primeira questão, o item falso é o item D. Vamos ver o E. A utilização de técnicas modernas e altamente produtivas faz o Canadá um grande produtor de cereais. Sim, vimos também essa questão que ele se destaca em quê? No trigo. Então, o item E é verdadeiro. Primeira questão, item D. Segunda. Leia as proposições sobre a economia do Canadá. Professor, o que é proposições? São assertivas, são as frases, as informações. Primeiro ponto. A indústria canadense utiliza um elevado potencial hidráulico. Verdadeiro. Ele quer as verdadeiras. 2. Nas planícies desenvolve a importante agricultura mecanizada de trigo. Olha aqui o ponto 2, verdadeiro. E olha onde ele foi mencionado, no item E. A gente viu aqui, ó, item E da primeira questão, utilização de técnicas modernas altamente produtivas faz o Canadá um grande produtor de cereais. Que cereais foi esse? O trigo.
Vou apagar aqui essa seta para vocês não se confundirem, achar que é este o item da primeira questão. Então, o ponto 2 está verdadeiro. Ponto 3. Toronto e Montreal são importantes centros industriais. E aí? Verdadeiro. Quarta, a região da Colômbia Britânica é muito rica em bauxita. E aí? Não. Então, o item correto da segunda é o item E. 1, 2 e 3. O item 4 está falso em níquel, zinco, cobre, mas bauxita, não. Então, o que é que vocês vão fazer? Copiar essas duas questões também no seu caderno e você já tem a resposta. Item D da primeira questão e item E da segunda questão. E aqui encerramos a nossa aula de hoje de revisão. Qualquer dúvida que tiver, pode tirar no Class. Só lembrando a vocês que alunos do presencial entrega na escola, alunos do online é no Class. Até a nossa próxima aula. Tchau!